Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Psicoandrologias, um canal para nós falarmos um pouco sobre a psicologia masculina, como funciona a mente do homem, como é ser homem na sociedade atual. Hoje então a gente vai aprofundar, falar um pouquinho mais sobre um assunto que eu já falei algumas vezes aqui anteriormente, que é sobre como a educação ela afeta os meninos, como que a psicologia masculina ela se entrelaça com a área da educação, que acaba muitas vezes sendo uma espécie de pesadelo para os meninos. Bom, em geral, os problemas escolares tendem a ser problemas masculinos. Se nós formos ver o número de reclamações das escolas, quais são os alunos que têm mais dificuldade de aprender, quais são os alunos que mais fazem a professora chamar atenção, quem são os alunos que mais têm problemas disciplinares, quem são os alunos que mais evadem da escola, praticamente sempre a resposta vai ser os meninos. Então, desde a infância, desde lá do Fundamental 1 até o pós-doutorado, os meninos, as pessoas do sexo masculino, elas tendem a ter um desempenho pior do que as pessoas do sexo feminino, tanto em notas quanto em presença e etc. Tendem a ter menor interesse em fazer lição de casa, é mais comum que eles não façam a lição de casa. Quando eles têm dificuldade, eles tendem a não pedir ajuda para a professora ou para algum outro aluno que costume ter facilidade e consiga resolver o problema. Evadem da escola com mais frequência, eles não chegam a concluir o ensino básico e há uma maior incidência de necessidades especiais, autismo, dislexia, daltonismo. Tente pensar em qualquer problema de aprendizagem, qualquer tipo de patologia que seja associada à educação, e a menos que seja algo relacionado à matemática ou habilidades especiais, é quase garantido que esse problema será mais comum nos meninos. E existem alguns estereótipos, como por exemplo, meninos são melhores em pensamento lógico matemático e meninas melhores em leitura. E existem pesquisas discutindo como esses estereótipos afetam o desempenho acadêmico feminino. Existem pesquisas que dizem que se você falar para uma menina que meninas são piores do que os meninos em matemática, as notas das meninas caem. Existem estudos dizendo que não, que na verdade o estereótipo ele não tem nenhum efeito nem positivo nem negativo. Mas não existem estudos dizendo sobre como os estereótipos afetam o desempenho acadêmico masculino, o que é algo bem estranho. E também parece que já existem algumas pesquisas sobre os efeitos acadêmicos e psicológicos de professores homens. Nós já falamos aqui anteriormente que, em geral, as escolas, principalmente a educação básica, ela costuma ser dominada por mulheres, costuma haver uma predominância muito grande de professoras do sexo feminino. E até que ponto isso afeta os meninos, ou até que ponto uma pessoa do sexo feminino é capaz de motivar ou compreender as dificuldades que alguém do sexo masculino tem. Parece que, em geral, o sexo do professor não afeta muito a nota acadêmica, mas sim um pouco sobre os efeitos psicológicos. E no nível Perspectives in Male Psychology, os psicólogos Louis Lindon e John Barry, eles questionam: será que a importância dos homens é só acadêmica, ou seria que é mais uma questão de psicológica, de servir como um modelo para esses meninos, de como lidar com os sentimentos, de como ter interesse pela área acadêmica e por aí vai. E claro, esses tipos de estudos em geral eles são dominados pelos chamados estudos de gênero, Gender Studies, que geralmente é um nome politicamente correto para estudos que aplicam o feminismo em coisas que deveriam ser científicas. E de acordo com duas revisões feitas na Suécia, cujas referências estão na descrição desse vídeo, que reviu 12.414 artigos científicos na área de estudos de gênero, concluiu que esses estudos em geral eles são pouco científicos. Se vocês assistiram o primeiro capítulo do documentário Lavagem Cerebral, Renevasky, vocês vão se lembrar daquela mulher que tinha dito que ela não precisava de evidências porque o trabalho dela era questionar os aspectos biológicos envolvidos nas discussões de sexo e gênero. A única função dela era discordar, criticar abordagens biológicas. E
Com isso, claro, esses estudos eles acabam tendo poucas evidências. Em geral, são frases escolhidas a dedo. São estudos com poucas pessoas que elas foram escolhidas justamente porque o autor sabia que ela ia providenciar alguma evidência a favor da hipótese do autor. Isso quando há evidências, né, muitas vezes acaba sendo só uma discussão filosófica. É pouco autocrítico. Uma coisa obrigatória em qualquer estudo científico é o autor ter a humildade de falar que todo estudo tem falhas e que ele pode estar errado e sugerir alguns possíveis motivos para ele estar errado, que outras pessoas, que outros pesquisadores deveriam investigar essas outras coisas que não foram investigadas no estudo naquele estudo específico. Estudos de gênero geralmente não fazem isso. A gente tem certeza absoluta de que eles estão certos e que você nunca vai conseguir encontrar uma evidência que diga o contrário. Há um baixo padrão de qualidade acadêmico. Em geral, esses estudos eles não são revistos por pares, duplo cego. Eles não têm uma seção metodológica clara. Como eu falei, eles não têm a parte da limitação, a parte autocrítica. As evidências, em geral, são poucas e escolhidas a dedo. Então, o padrão acadêmico é muito baixo. Isso acaba se refletindo em poucas citações fora da área de gender studies, fora da área de estudos de gênero. Quando você discute gênero, dificilmente você está falando de uma coisa puramente teórica e filosófica que não conversa com nenhuma outra área. Quando você fala de gênero, o que você está falando tem implicação em outras áreas, tem implicação na educação, na saúde, no lazer, na questão de segurança pública. Então, seu estudo ele deveria ser citado por essas outras áreas. Ele deveria, as pessoas de outras áreas, que mesmo que elas não concordem, que elas não tenham esse objetivo específico de discutir gênero, elas deveriam procurar ler o seu artigo e acabar te citando, nem que seja para falar que você está errado, mas elas deveriam fazer isso. E o que você observa é que geralmente as pessoas não fazem, porque pessoas que estão nessa área de estudo de gênero, elas só publicam para outras pessoas que também fazem estudo de gênero, elas não conversam com nenhuma outra área, então elas não citam nem são citadas por ninguém fora disso, o que é um problema muito grande do ponto de vista científico. E o que nós devemos fazer, então, quando se trata dessa intersecção entre a educação e a psicologia masculina, os problemas atrelados aos meninos? Primeiro, reconhecer que o sucesso de alguns não implica negligenciar outras. Dizer que porque os top 100 pessoas, top 1000 pessoas mais ricas do mundo é homem, ou que a maior parte dos engenheiros é homem, não significa que você deve desconsiderar todos os meninos de todas as áreas, desde o lado da educação infantil, porque ele com certeza vai ser um privilegiado, ele com certeza vai ser alguém que não tem problemas, porque isso não é verdade. É claro que da mesma forma que existem homens no topo da hierarquia social, existem homens no fundo da hierarquia social, e dizer que muitos homens são bem-sucedidos não significa que todos os homens serão bem-sucedidos ou que homens não possam ser mal-sucedidos. Nós precisamos entender isso. Reconhecer que meninos têm problemas específicos, pode ser que a forma de explicar algo para os meninos e as meninas precisa ser um pouco diferente, então o professor ele precisa dar um jeito de incluir na sua aula essas duas formas de explicação. Então a questão, por exemplo, do daltonismo, que é um problema majoritariamente masculino, você tem que tomar cuidado quando você for fazer uma atividade com cores, porque é provável que na sua sala tenha algum menino que não enxerga algumas cores, ou que então você precisa ter esse entendimento de que talvez o aluno ele esteja tendo uma dificuldade na aprendizagem por causa de um problema específico. E também reconhecer que alguns problemas podem não ser problemas. A questão do TDAH ela é talvez o exemplo mais controverso, que muitas vezes é diagnosticado simplesmente fazendo algumas perguntas para um adulto, em geral uma mulher, a mãe, do tipo: você acha seu filho muito agitado? O que é algo bastante subjetivo e ruim, porque em geral crianças são mais agitadas do que adultos, e meninos são mais agitados do que meninas, homens são mais agitados que mulheres. Você perguntar para uma mulher adulta se uma criança
masculino, assim, uma criança sexo masculino é agitado, é como você perguntar para um pinguim se o deserto é quente. Você não sabe se ele está falando que sim porque o deserto é quente ou se ele está falando sim porque nem é um pinguim. Se o pinguim falar não, aí você tem certeza de que você tem um problema. Até que ponto essa questão do TDAH é realmente um problema, ou simplesmente uma questão de diferença de percepção do que se configura um problema? Será que nós simplesmente não estamos sabendo lidar com esses meninos? É isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curta, compartilhe com os amigos familiares esse vídeo. Quem ainda não está inscrito, inscreva-se no canal para receber notificação de quando sair vídeo novo. E me ajude a manter o canal fazendo uma doação no link na descrição desse vídeo. Obrigado e até a próxima.